O testículo é o órgão responsável pela produção de testosterona e pela produção de espermatozoides. Existe uma doença que pode acometer o testículo dos homens que muitos acabam desconhecendo, que se chama torção de testículo. Durante o processo de formação do nosso testículo, ainda ali na fase embrionária, na fase em que somos feto, o testículo ele se desenvolve dentro da cavidade abdominal. E conforme o feto vai se desenvolvendo, conforme o feto vai crescendo, os testículos vão descendo até atingirem a região do escroto, onde eles vão ser fixados ali na porção do escroto. É por isso que quando você toma alguma pancada ali no testículo, a dor que você sente é como se fosse uma dor abdominal, porque com essa descida, os testículos eles acabam levando com eles os vasos sanguíneos e também a inervação. Acontece que em uma porcentagem de pessoas, uma porcentagem pequena de pessoas, esse testículo desce, chega ali na região do escroto, mas ele acaba ficando solto, ele não se fixa ali no escroto. Essa falta de fixação permite que o testículo rode sobre o próprio eixo. Então, quando você tem essa alteração em que o testículo não consegue, não é fixado nessa porção do escroto, ele acaba rodando. E como os vasos sanguíneos vêm de cima, esses vasos vão ser torcidos e vão acabar interrompendo o fluxo de sangue. É igual você pegar uma mangueira e você torcer ela. Você acaba fechando a passagem de água e isso acontece também nos vasos sanguíneos. Essa falta de sangue, essa interrupção do suprimento de sangue para o testículo vai fazer com que, se não tratado adequadamente, se não desfeita essa torção, o testículo acaba morrendo e o tempo para isso acontecer ele é muito curto, em torno de 6 a 12 horas. E quais são os sintomas da torção de testículo? Os sintomas da torção testicular ele vai começar com uma dor de início abrupto, ou seja, você não está sentindo nada e de repente começa-se uma dor absurda no seu testículo. É muito comum essa dor às vezes surgir de madrugada, à noite, sem nenhum fator desencadeante, sem nenhum trauma, sem nenhuma batida, sem você ter feito nada. A pessoa simplesmente acorda no meio da noite com essa dor muito forte em algum dos testículos. Com o passar do tempo, se não procurado atendimento médico, essa dor ela continua forte e o testículo começa a inchar e ficar vermelho. Então você começa a ter, além da dor, o inchaço e uma vermelhidão ali na região do escroto. Uma alteração importante que pode acontecer, mas que geralmente a gente observa apenas no exame físico, é que esse testículo torcido ele costuma estar um pouco mais alto do que o habitual dele. E é importante eu ressaltar que geralmente o testículo esquerdo dos homens é um pouco mais baixo do que o direito. Então, se você tem um testículo mais alto que o outro e não está sentindo dor, isso é normal, tá? Mas durante a torção testicular, ele costuma ficar mais alto do que o habitual, ou seja, quando ele torce, o cordão acaba ficando mais curto e puxa ele para cima. E isso também faz com que às vezes ele fique horizontalizado, ou seja, o testículo ele geralmente ele fica nessa posição dentro do escroto. Pode acontecer de na torção ele ficar nessa posição, ele roda e aí ele acaba ficando horizontalizado ali no escroto. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é através da história clínica e ele é confirmado através de um ultrassom Doppler, que vai averiguar, que vai verificar se existe fluxo para esse testículo. O ultrassom ele é um exame simples, rápido, e ele acaba sendo feito rapidamente nesses casos, mas é muito importante ressaltar aqui que em locais onde não se tem assistência adequada, se, por exemplo, isso acontece de madrugada e não tem uma pessoa para fazer um ultrassom ali no momento, esse paciente ele deve ser operado simplesmente com a suspeita de que a torção está acontecendo, porque o tempo para ele fazer o ultrassom para se confirmar o diagnóstico pode ser suficiente para a pessoa perder o testículo. E o tratamento? Como que ele é realizado? O tratamento ele é exclusivamente cirúrgico,
feito o diagnóstico ou em vigência de uma suspeita forte de torção de testículo, o paciente deve ser imediatamente encaminhado ao centro cirúrgico. Pode ser chamado tanto um cirurgião geral quanto um urologista, que eles sabem tratar esse tipo de problema. Esse testículo, abre-se o escroto, o testículo ele é destorcido, ou seja, você desfaz a torção e você fixa esse testículo na bolsa para que isso não aconteça. É muito importante porque durante esse procedimento a gente também já trata o outro lado. Como eu expliquei, esse é um problema que acaba afetando um problema de nascença, ou seja, uma falta de fixação dos testículos. Então, se você só distorce um lado, é bem provável que num futuro próximo também aconteça do outro lado. Então, você já nesse primeiro momento, você acaba abrindo o outro testículo e você já fixa o outro testículo também para isso não acontecer. Por que é muito importante não demorar para que a cirurgia seja feita? Como o testículo recebe sangue apenas desse cordão, a falta de suprimento sanguíneo mostra que a partir de 6 horas do início da dor, os pacientes têm uma chance muito grande, mais de 60%, 70% de perder o testículo se o tratamento exceder 6 horas. Ou seja, a gente tem um limite de 6 horas aí para salvar o testículo desse paciente. Então é muito importante que, se você tem uma dor testicular, você não demore para procurar o tratamento, porque o tempo aí nesse caso é muito importante e vai determinar se a gente vai conseguir salvar esse testículo ou não, tá certo? Muitos pacientes perguntam se essa fixação que a gente faz no testículo é perceptível, né? Se quando a pessoa palpar, examinar o próprio testículo, se ela vai sentir esses pontos. Na maioria das vezes não, esses pontos são totalmente internos, eles são bem fininhos e eles são imperceptíveis quando a pessoa palpa os testículos. E uma outra dúvida é, doutor, eu tive esse problema e eu tirei um dos testículos, eu vou ficar deficiente? A boa notícia é que, na maioria dos casos, em mais de 90% das vezes, retirar um testículo apenas não vai deixar essa pessoa infértil ou deficiente de testosterona. O outro testículo consegue suprir essa necessidade para o paciente, fazendo com que ele consiga levar a sua vida normalmente. E muitas pessoas também têm a dúvida de eu já tive esse problema e eu não sei se foi fixado o outro lado. Se você foi operado por um urologista, bem provável que tenha sido fixado, mas na dúvida pergunte ao seu cirurgião, pergunte ao médico que te tratou se foi feito esse procedimento. Se não foi feito, procure um urologista para que essa fixação do testículo que não teve a torção seja feita, porque pode acontecer com o outro lado também. É importante frisar aqui que é uma doença que acomete crianças, adolescentes e adultos jovens principalmente. Como essa torção ela acontece por um defeito da fixação do testículo, geralmente os adultos que já chegaram a 40, 50 anos, se não tiveram a torção é porque o testículo está fixado. E muita gente me pergunta, doutor, tem como saber se o meu testículo está solto ou não? Não, infelizmente a gente não tem nenhum exame que consiga detectar se o paciente tem esse defeito na hora da descida do testículo, que acaba mantendo o testículo mais solto e aí predispondo ele a ter essa torção testicular, tá certo? Portanto, a mensagem aqui que eu quero passar para você é, se você tem dor no testículo, se você tiver algum dia dor testicular, procure imediatamente o pronto-socorro, procure o médico para fazer um atendimento rápido, porque em até 6 horas a gente consegue salvar o testículo. Depois disso a chance cai bastante, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.